Irmãos, nós vamos meditar nesta noite em João capítulo 4, a partir do versículo de número 46 até o final do capítulo. João capítulo 4, do versículo 46 até o versículo 54. A palavra de Deus, ela nos diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos neste momento clamar pela tua misericórdia. Que o Senhor nos abra a mente e o coração para compreendermos a tua palavra, para meditarmos no teu querer e, fortalecidos em ti, possamos prosseguir em nossa jornada como servos fiéis e dedicados ao teu nome. Sabes, ó Deus, das nossas limitações, das nossas imperfeições e o quanto nós carecemos da tua direção. Por isso, Senhor, fala conosco. Usa a tua palavra para nos edificar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa irmã Delva está entrando aqui, deixa eu aceitá-la. Irmãos, o Evangelho de João, ele foi escrito com um objetivo muito claro. E este objetivo nós encontramos no final do livro, no final do Evangelho de João, já no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, quando o próprio João vai declarar e vai dizer: na verdade, diz o texto, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, é possível resumir o propósito do Evangelho de João numa única frase: Jesus é o Cristo. Creia e vive. Ou creia e viva. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Jesus é o Cristo. Creia e viva. Portanto, o objetivo é apresentar-nos a Jesus como Messias e como aquele que veio para trazer vida, vida plena e abundante a todos aqueles que nele creem. Nós somos informados no texto que nós lemos que Jesus retorna à Galileia.
mais especificamente, ele retorna à cidade de Caná da Galileia. E nós somos informados no texto que este é o segundo milagre realizado por Jesus na região da Galileia. Então, não vamos pensar que é o segundo milagre que Jesus fez, não. É o segundo que ele fez na Galileia. Mais especificamente, o segundo milagre que ele realiza na cidade de Caná. O primeiro foi transformar a água em vinho numa festa de casamento, conforme o registro de João, capítulo 2. Então, nós vamos verificar esse é o primeiro milagre. O segundo milagre, em Caná da Galileia, é a cura de um filho do oficial do rei, né? Então, o primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia revela o seu poder sobre o tempo, né? Para a produção do vinho, leva-se um tempo considerável. As pessoas falam em 2 estações de tempo, 2 períodos de tempo para se concluir a fermentação e formar, criar ou produzir o vinho, né? Jesus, ele realiza um milagre transformando a água em vinho de modo instantâneo, ele não precisa de tempo, ele é o Senhor do tempo. E ele faz imediatamente. O segundo milagre, que é este que nós separamos na nossa meditação, vai demonstrar o poder de Jesus. Ele não está limitado a um espaço geográfico. O oficial, ele ouve que Jesus voltou para a Galileia, está na cidade de Caná, e ele vai ao encontro de Jesus lá em Caná, sendo ele de Cafarnaum. E ele vai buscar a cura do seu filho, e Jesus, de fato, cura aquele jovem, apesar dele não estar fisicamente ali presente, encontrar-se numa outra localidade, numa outra cidade. Então, nós vamos verificar que a questão geográfica, o espaço, não é empecilho para que a cura pudesse ser realizada. A cura pudesse ser feita, ocorrida. É interessante também que este homem ele era um oficial do rei. O texto não deixa claro se ele era um judeu ou se ele era um gentil. Mas era alguém que trabalhava para o rei Herodes, na corte, alguém a quem nós poderíamos dizer que era um certo aristocrata, e que foi no momento de dificuldade, de luta e de aflição, por causa da enfermidade do seu filho, que ele vai até Jesus. Então, eu encontro nesse texto aqui algo muito oportuno para os nossos dias, porque tempos de dificuldades e de lutas e de desafios tão grandes como nós temos vivenciado nesse tempo, são momentos em que nós temos a oportunidade de experimentarmos o poder de Deus na nossa vida e experimentarmos um momento de uma ação sobrenatural nas nossas vidas. Então, nós vamos verificar que aquele homem, ele, por certo, depois de todas as tentativas possíveis, humanamente falando, porque, afinal de contas, era um homem rico, aristocrata, de recursos, e, por certo, diante da enfermidade do seu filho, ele deve ter buscado todos os recursos necessários, e quando tudo se esgota, ele vai à procura de Jesus. Então, momentos de crise são momentos de oportunidade de experimentarmos um encontro verdadeiro e real com Cristo, de experimentarmos o poder de Deus na nossa vida. O reverendo Riley, né,
John Charles Hiller foi um bispo anglicano, um pastor fiel e um grande pregador da palavra de Deus no século XIX. Foi o primeiro bispo de Liverpool, o cargo que ele ocupou em 1880. E, comentando este texto, o bispo Hiller faz algumas considerações que eu achei muito propícias e relevantes compartilhar com os irmãos para que nós pudéssemos ser edificados nesta noite. Ele traz aqui algumas lições importantes que nós podemos aprender com a leitura deste texto, o texto de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Primeira coisa que ele nos chama a atenção é que, nesta passagem, fica evidente que crises, aflições, angústias, é algo que não só os pobres experimentam, mas também os ricos. Ou seja, a crise, a aflição, o problema, ela não é destinada a uma classe social específica. Nós encontramos aqui no texto um homem que estava em grande ansiedade porque o filho dele estava doente. E nós podemos ter certeza, como eu disse, porque ele era um aristocrata, ele era alguém que trabalhava para o rei. Pode ter certeza, irmãos, que aquele homem já deveria ter usado todo o dinheiro necessário na busca da cura daquele jovem. Nós somos assim. Diante da enfermidade, do problema, principalmente quando o nosso filho passa por dificuldade, nós fazemos qualquer coisa para alcançar uma solução, para resolver a aflição do nosso filho. No entanto, apesar dele ter investido tudo, a enfermidade aumenta e o filho daquele homem rico chega à beira da morte. Não há mais o que fazer, né? E às vezes nós achamos que os ricos, eles não têm aflições, que eles não têm problema porque eles têm dinheiro. Tem dinheiro, acho que tem tudo, né? Não é assim não, irmãos. Aqui temos um caso de um homem rico, mas que é tomado pela aflição, pela angústia, pela dor e pelo sofrimento por ver o seu filho morrendo e não fazer nada, não ter condições de fazer nada para mudar aquela situação. Isso é terrível. E ele, com todos os recursos, não conseguia achar solução. Então, vejam só, os ricos, assim como os pobres, estão sujeitos às enfermidades, a passarem por preocupações, por ansiedade, né? Então, nós vamos verificar que a pessoa rica, ela pode até ter um bom local para acolher a sua família, ele pode até não saber o que é passar por problemas de dívida e de pobreza, mas eles não conseguem, simplesmente pelo fato de serem ricos, estarem livres das preocupações, das inquietações, da enfermidade e da morte. A morte bateu a porta daquela casa e adentrou aquele lar e estava levando aquele jovem, né? Então, vejam só. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não colocarmos a nossa confiança no dinheiro, na riqueza, achando que isto vai trazer a solução para os nossos problemas e que as nossas preocupações vão se acabar se nós tivermos dinheiro. Não, né? O cristão precisa ter cautela quanto a isto, né? Nós podemos aprender que somente aquele que possui um tesouro no céu é que é verdadeiramente rico. Então,
preocupação, a aflição, ela não tem classe social, ela atinge pobres e ricos. Uma outra verdade que nós observamos é que a enfermidade, ela, além de não ter classe social, ela não tem idade, né? Ela atinge tanto o jovem quanto o idoso. Nós encontramos a respeito de um filho enfermo à beira da morte e um pai preocupado com ele, inquieto por isso. A ordem das coisas é invertida, porque naturalmente nós imaginamos que o pai morra primeiro que o filho, não que o filho morra primeiro que um pai ou uma mãe. A ordem natural das coisas é esta, né? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos verificar que essa lógica humana não se aplica. A primeira sepultura que foi cavada no mundo foi para um jovem, quando Caim matou seu irmão Abel. Era um jovem, né? Então, vejam só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu para ver a morte de alguns dos seus filhos. Jó perdeu todos os seus filhos num só dia. E eu entendo que Deus registrou estas coisas para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. Nós não podemos prever aquilo que nos reserva o amanhã, né? Então, a lógica humana não se aplica. E a pandemia, aí, o Covid-19, tem demonstrado isso. Não há rico, não há pobre, não há jovem, não há velho que não seja atingido por esta enfermidade. É uma realidade presente, né? Então, nós vamos verificar que o mais importante para qualquer pessoa, seja jovem, velho, é que se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos ligados a Ele, nós não desfrutamos de segurança. Mas quando nós estamos em Cristo, não há vida nem morte que possa nos separar das bênçãos que decorrem da comunhão com Cristo Jesus. Uma outra lição que nós podemos ver aqui é que, muitas vezes, as aflições, as enfermidades, as angústias que nós experimentamos na vida, elas podem nos beneficiar. Você já pensou que aquele homem só pôde ter um encontro com Jesus e pode ser transformado pelo poder de Deus e experimentar da graça de Deus por causa da enfermidade do seu filho? E que, se não fosse pela enfermidade daquele jovem, talvez aquele homem jamais pudesse conhecer a Cristo Jesus. Por causa da sua aflição, por causa do seu problema, por causa da sua angústia, ele teve a oportunidade de ser levado à presença de Jesus e aprender de Jesus algo que é maravilhoso. Ele pode experimentar o poder de Deus na vida dele e na vida daquela família, de maneira que todos na sua casa vieram a crer. E tudo isso aconteceu por causa da enfermidade. E às vezes é assim, irmãos. Eu às vezes até lamento, porque mesmo diante de uma pandemia a qual nós estamos vivendo, em vez de nós nos apegarmos a Deus e buscarmos, nós não o buscamos. Nós deixamos de participar dos trabalhos, das reuniões de oração, e não buscamos a Deus.
E, às vezes, Deus permite que a aflição, a angústia, as dificuldades, os problemas surjam para que nós pudéssemos estar mais próximos dele e possamos, assim, ser abençoados com o seu poder transformador. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para, nos momentos de aflição, não murmurarmos, porque às vezes é isso que acontece, vem os problemas, vem as angústias, e nós passamos a murmurar. Lembram-se do salmista que disse o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição. Né? Então, vejam só, nós devemos conservar na nossa mente que em cada tristeza que nos sobrevém, há um propósito, há uma razão, há uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Eu não sei por que Deus permite que o mal venha, mas eu sei que se ele permite o mal na minha vida é porque ele tem um propósito bom para cada um de nós, para as nossas aflições, né? Obviamente que nós não gostamos da aflição, nós não temos prazer nisto, né? Hebreus capítulo 12 diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Né? Então, vejam só, às vezes a tristeza nos chega por causa da circunstância, mas nós devemos entender que Deus tem um propósito e Deus pode transformar o mal em bem e nos abençoar em meio às nossas aflições. Por causa da enfermidade daquele jovem, toda aquela família pôde ser salva. Mas há uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, com esta passagem, é observar o poder de Jesus. Eu disse no começo que a manifestação do poder de Deus não pode ser limitado ou limitada pelo espaço geográfico. Jesus estava em Caná da Galileia e aquele jovem estava lá em Cafarnaum, cidades distantes. E o homem estava aflito, queria que Jesus fosse logo. Ele achou que se Jesus não se movimentasse, se Jesus não chegasse logo em Cafarnaum, seu filho talvez não experimentasse a cura. Né? O texto fala-nos a respeito disto. Ele diz aqui, lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. E, no entanto, as palavras de Jesus foram: teu filho vive. Jesus só disse isso. Teu filho vive. E um grande poder acompanhou esta palavra, esta sentença, e na mesma hora, aquele jovem melhorou. Jesus tão somente falou e a cura foi realizada. Ele apenas ordenou e a enfermidade mortal se retirou. Irmãos, este acontecimento traz para nós um conforto singular. Nós devemos reconhecer o poder, a graça que há em Deus, em Cristo Jesus. Nós podemos experimentar esse poder transformador, renovador, em meio às nossas crises, e experimentarmos a cura e a restauração para as nossas vidas pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos passando momentos difíceis, mas nós devemos aprender estas verdades tão simples. Como crentes, nós não estamos isentos
as aflições. Não importa se sejamos pobres, ricos, jovens ou velhos. As aflições, elas são uma realidade presente. E a realidade da pandemia tem dito isso para nós, de uma forma muito nítida. Mas lembremos que Deus pode transformar o mal em bem. As aflições, as angústias em alegria e paz. Porque em meio às dificuldades nós podemos experimentar da graça e do poder de Deus. Portanto, irmãos, não desanimemos. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça de Deus para encontrarmos na presença de Deus a graça necessária para lidar com as aflições e os problemas que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Amém? Eu vou pedir para o reverendo Paulo nos dirigir a Deus em oração, reverendo. Sim. Bom Deus, em meio às lutas e provações, a igreja caminha. Caminha olhando para Jesus. Caminha com fé. E na palavra do Senhor nós podemos confiar que o Senhor pode transformar a enfermidade, o Senhor pode curar. O Senhor pode tirar a tristeza e colocar alegria no coração. Nós agradecemos a Deus esse registro bíblico, onde aquele oficial procurou em Cristo Jesus a solução para a enfermidade do seu filho. Aprendemos assim também a procurar em Jesus a solução para as nossas enfermidades, sejam físicas, mentais ou espirituais. Muito grato, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá no teu filho. Muito grato também pela ação do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas, a vida da igreja de Sapopemba, a vida de cada irmão, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada senhor, cada senhora, cada idoso. Derrama da tua graça e que teu Santo Espírito esteja concedendo a cada um conforme a necessidade e conforme o teu propósito. Muito grato, Senhor, por este momento de comunhão. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. As bênçãos de Deus sejam sobre as nossas vidas, né?